amiguinhos! Nós somos o grupo Evelyn, Emily, Ju e Luana. Nós iremos falar sobre resíduos sólidos. Espero que vocês gostem da nossa historinha. A história de hoje, iremos falar sobre um pouquinho do que aconteceu na cidade de Clean City. Quem irá locutar e falar a história será nossa amiga Luana. Bye, bye! Ao ver a cidade limpa, Lixão resolve acabar com a festa, raptando os lixos. Espalha o lixo por toda a cidade. As pessoas correm para avisar Mr. Clean. Mr. Clean fala: "A cidade me parece estranha hoje." As pessoas gritam do lado de fora: "Mr. Clean, nos ajude! Olhe como a cidade está." Mr. Clean responde: "Parece que o povo precisa de mim." Mr. Clean, com seu detector de lixo, separa cada um para tranquilizar a cidade. Primeiro, vamos separar os resíduos de classe 1, os perigosos. Aqui temos restos de tinta, materiais hospitalares, produtos químicos, radioativos, lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias. Agora, vamos separar os resíduos de classe 2, os não inertes, os não perigosos. Eles são os resíduos que não são inflamáveis ou tóxicos e nem possuem tendência a sofrer uma reação química. Como exemplo, temos restos de alimentos, tecidos, restos de madeira, vidro, papéis e etc. Agora, com todos os resíduos separados, podemos levá-los em pontos de coleta, que assim serão descartados corretamente. Agora a cidade está limpa. Para garantir que isso não acontecerá novamente, vamos atrás do lixão. Mr. Clean acha onde Lixão fica e Lixão pergunta: "O que tu faz aqui?" Mr. Clean responde: "Vim prender você por espalhar a sujeira na cidade." Já na prisão, Lixão clama: "Não, me solte, por favor." E Mr. Clean responde: "Você está preso por danos ao patrimônio público. Pensa que o lixo pode ser descartado dessa maneira?" Vou explicar um pouco da causa de sua prisão e refrescar sua memória. Resíduos sólidos não podem ser descartados indevidamente. Afinal, são resíduos produzidos por casa, empresas, hospitais e etc. Percebeu a diferença de seu destinatário? Como vamos jogar uma seringa onde há apenas papel? Alguns materiais não podem se decompor. Então, como iremos colocar esses lixos inertes com lixos naturais? A destinação dos resíduos sólidos inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e ao aproveitamento energético ou outras destinações administradas pelo órgão ambiental. Para isso, devem ser observadas as normas operacionais específicas de modo a evitar dano ao risco à saúde pública e à segurança, além de diminuir os impactos ambientais. Cada tipo de empresa possui uma obrigação em relação à destinação dos resíduos sólidos. No caso de pequenas empresas que não geram resíduos de preocupação ambiental, não há necessidade de destinação específica. Exemplo, os pequenos escritórios, lojas de rua, enfim. Já no caso de empresas que geram resíduos com algum nível de risco ambiental, é necessário obedecer às regras de destinações específicas. Aqui temos indústrias, postos de combustíveis, oficinas de manutenção de máquinas e etc. Bom, como podemos ver agora, o Mr. Clean resolveu todo o problema na cidade de Clean City. Podemos notar que o Mr. Clean, ele trata sobre alguns resíduos sólidos. Ou seja, resíduos sólidos, quando a gente fala, é lixos em si. E ele vai separando em cada cantinho. Mas para deixar mais claro, irei explicar um pouquinho do que ele está querendo dizer e por que ele colocou em cada parte.
Resíduo sólido é tudo aquilo que sobra de determinado produto, seja a embalagem, casca ou outra parte do processo, que pode ser reutilizado ou reciclado. Para isso, os materiais precisam ser separados de acordo com a sua composição. Em outras palavras, os resíduos sólidos ainda possuem algum valor econômico que pode ser aproveitado pelas indústrias, por cooperativas de catadores ou até por componentes da cadeia produtiva. Os resíduos sólidos também são gerados a partir de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola e de varrição. Por sua vez, os resíduos sólidos urbanos são resultados das atividades de grandes cidades. O descarte de resíduos em áreas ambientalmente inadequadas provoca consequências socioambientais que afetam a qualidade do meio ambiente e a saúde da população. A necessidade de gerenciar toda a cadeia produtiva de resíduos sólidos surge a partir desse cenário. De acordo com a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, as ações devem estar relacionadas com os seguintes programas. 1. Reduzir ao mínimo a produção de resíduos. 2. Aumentar ao máximo a reutilização e reciclagem ambiental corretas dos resíduos. 3. Promover o depósito e tratamento ambientalmente correto dos resíduos. 4. Por último, ampliar o alcance dos serviços que se ocupam de resíduos. A composição de resíduos sólidos urbanos coletados no Brasil é bastante diversificada. Isso porque está diferentemente relacionada a características, hábitos de consumo e de descarte da população de cada região. Esses resíduos podem ser subdivididos em 6 categorias. 1. Matéria orgânica, restos de comida. Isso se refere à latinha de lixo marrom. 2. Papel e papelão, caixas, embalagens, jornais e revistas, que se refere à caixinha azul. E agora a 3, que é plásticos, garrafas e embalagens. Essa se refere à caixinha vermelha, que está sempre aí presente na hora que Mr. Clean está separando as coisas. Temos também o 4, que é vidros, como garrafas, copos, frascos e etc. Ele está presente na nossa caixinha verde. Temos também os metais, que pode ser latas e etc. Tipo como lentilha, sabe? Aquele potinho de lentilha. Esse é armazenado no potinho amarelo. Temos também outras coisas, que é o 6, que seriam roupas e eletrodomésticos, por exemplo. Esse não existe uma caixa específica. Então, é bom a gente ver onde é que vai colocar ele. Muitas vezes as roupas são doadas ou eletrodomésticos. A gente coloca, às vezes, no ferro velho, por exemplo. Então, a gente sempre tem um lugarzinho para guardar nossos lixos. Em uma das falas do Mr. Clean, podemos ver que ele cita resíduos classe 1, classe 2, etc. Eu poderia explicar aqui um pouquinho para vocês o que ele quer dizer com isso. 1. Resíduos classe 1 se refere a classes perigosas, ou seja, aqueles que apresentam periculosidade ou características como inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, sabe, tintas, solventes, lâmpadas, fluorescentes e pilhas, por exemplo, são essas classes de resíduos que podemos colocar como na classe 1. Classe 2 é aqueles que não são perigosos, ou seja, eles são divididos em 2 outras classes, que são resíduos classe 2A, que são os não inertes, que são aqueles resíduos que não são enquadrados
nem como resíduos perigosos, e nem como resíduos inertes, que está na classe 2B, podendo apresentar propriedades como biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. Materiais orgânicos, papéis e lodos são exemplos de resíduos não inertes. Também temos os resíduos classe 2B, que são os inertes, que são aqueles resíduos que, se amostrados de forma representativa a um contato dinâmico e estático com a água destilada ou desionizada, a temperatura ambiente não tiveram nenhum de seus constituintes a concentrações superiores aos padrões de potabilização da água, excetuando-se o aspecto cor, turbidez, dureza e sabor, ou seja, agrupa resíduos que possuem baixa capacidade de reação com quaisquer substâncias. Entulhos, materiais de construção, tijolos são exemplos de resíduos inertes. Para você saber, existe uma diferença entre lixo e resíduos sólidos? Bom, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, são todos os materiais sólidos ou semissólidos descartados resultantes de atividades humanas. Eles possuem um valor econômico para a sociedade devido à possibilidade de reaproveitamento e reciclagem. Por outro lado, os rejeitos não têm essa opção, diferenciando o uso de resíduos. Mas e o lixo? De modo geral, a palavra lixo é usada para se referir a produtos que jogamos fora e não têm mais utilidade. Entretanto, é possível identificar vários tipos de resíduo no lixo, que, se manejados corretamente, conseguem passar pelo processo de reutilização e reciclagem na logística reversa. O descarte de resíduos sólidos são feitos a partir do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que é a PGRS, que é um conjunto de procedimentos ambientais corretos que contempla a geração, acondicionando coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos. Bom, a importância de tudo isso é que, a virtude da presença de metais pesados em sua composição, as pilhas e materiais também devem ser separadas. Caso sejam dispostas de maneira inadequada, podem causar contaminação do solo e de águas subterrâneas. O mesmo para resíduos hospitalares, que devem ser isolados por conta do risco de contaminação biológica que podem apresentar. Então, tudo isso é importante para a nossa sociedade, porque a reciclagem é o processo em que a transformação do resíduo sólido que não seria aproveitado, ele passa a ser aproveitado. Então não contamina muito o nosso mundo. Isso é bom para que tenhamos uma terra e um ambiente de viver mais amplo e mais limpo. E é isso, galerinha. Até a próxima.